Itália. Vamos falar do Gabigol, que ainda pertence à Inter de Milão. E aí o Arnaldo ontem tuitou o seguinte, olha, vamos ver aqui, ó, o que o Arnaldo tuitou, ó. O primeiro reforço que o São Paulo deseja para a temporada é o Gabigol, velho conhecido do Dorival Júnior. O clube persegue jogadores que saibam marcar gols, dividindo a tarefa com Prato. Negociação quente. Tá quente, Nicola? Tá quente, sim. O problema é que a concorrência é grande. A gente chegou a dizer que eram 5 clubes interessados no Gabigol, né, Bruno? Só que eu não tinha o nome. São São Paulo, Santos, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. O grande problema para o São Paulo é que os outros 4 estão na Libertadores. Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Flamengo. De novo, Palmeiras? Só o São Paulo não. O Palmeiras Sempre, o Palmeiras né? tá... O Palmeiras quer o mundo. O Palmeiras age em várias frentes, Bruno. Por exemplo, Ricardo Goulart e Gabigol. São 2 negociações difíceis. Uma deve inviabilizar a outra. Deve, né? Deve inviabilizar a outra. O que dá para dizer é que o São Paulo talvez seja o time mais interessado, o mais disposto a fazer negócio pelo Gabigol, por causa do Dorival Júnior. O Dorival é muito fã do futebol do Gabigol. Os melhores momentos do Gabigol como jogador profissional foram sob o comando do Dorival, até com alguns bastidores, o Dorival resolvendo algumas pendências ou algumas diferenças entre Ricardo Oliveira e Gabigol, ajudando o Gabigol no processo de amadurecimento. Você chama de Gabigol, você tem aquela coisa com o Muralha, o Gabigol fez quantos gols nos últimos 2 anos? Fez um no Benfica e um na Inter de Milão. Você continua chamando de Gabigol. Então Vamos chamar de Gabriel Barbosa? Não, se for o seu critério do eu não Alex... gosto de nome composto, vou chamar de Gabriel então, tá? mas você não acha que está sendo... bom. Eu acho que é perseguição ao Muralha, então. Vou continuar. Cara, ontem quando deu aquele negócio com o César, eu falei, e agora, professor? É que ele tava fora, né? Tava fora, mas eu falei, agora que vai a jornada do herói. Pô, mas que susto, hein? A hora que ele caiu ali, um parênteses, parou, deu uma aflição, assim, uma preocupação muito grande. O vestiário não estava nem lembrando de nada. Foi pro hospital. Mais uma situação que o futebol não tem o cuidado de protocolo de concussão. E o César já tinha rateado no jogo de... contra o Barranquilla. Contra o Barranquilla. Sim. Lá em Barranquilla. Mas voltando, então. Desculpa que eu te interrompi, desculpa. Só para fechar sobre o Gabriel, a Inter de Milão já sabe que receberá o jogador a partir de 1º de janeiro, porque o Benfica, embora tivesse o jogador por empréstimo até julho, já vai devolvê-lo antes. A Inter também já definiu que vai emprestar o jogador e o Gabriel vai voltar ao futebol brasileiro. Ele acha que a recuperação dele passa pelo Brasil. Os 5 clubes interessados que entraram em contato com a Inter de Milão foram avisados que a Inter topa emprestar o jogador de graça e quer que o clube ajude a pagar 1 milhão de euros limpos de impostos pelo um contrato de uma temporada, referentes a salários. Então, o Gabriel ganha 2 milhões e 200 mil euros por temporada, líquidos. A Inter topa bancar 1 milhão e 200, vai caber ao time que contratá-lo bancar esse 1 milhão de euros limpos de impostos. A gente está falando de algo em torno de 3 milhões e 900 limpos. Com impostos, essa conta vai chegar a mais ou menos 5 milhões, 5 milhões e meio de reais. Então, é um investimento na casa dos 500 mil por mês. Que qualquer um desses 5 grandes pode fazer. O Santos é quem tem mais dificuldade de chegar nesse valor, porque o teto salarial no Santos é de 300 mil reais. Mas é um jogador que, para mim, chegaria para ser titular absoluto do São Paulo, e eu acho que a presença do Dorival deveria pesar na decisão do Gabigol. Ele não pode mais errar em escolhas. Já foi na Inter, não jogou. Já foi para o Benfica e não jogou. Ele precisa ir para um lugar onde tenha um treinador que confie nele e que, mesmo diante de uma sequência ruim de jogos, o banque. Então, por isso, se eu fosse o Gabigol, eu ficaria muito propenso a ir para o São Paulo, mesmo não tendo a Libertadores para disputar. Como o Arnaldo informou, é um pedido também do Dorival justamente por confiar, e o Gabigol foi muito bem. Com o Dorival, sim, ele tem qualidades. Essa experiência internacional não foi das mais positivas, foi frustrante, mas a gente até conversou várias questões que envolvem aí a adaptação ou não de um jogador, no caso do Vinícius Júnior, né, projetando um pouco. Mas ele tem talento, já provou isso no Santos e na seleção brasileira também, na seleção olímpica, seleções de base. E no São Paulo ele pode jogar assim, pode ajudar muito o Lucas Prato, ele joga bem pelo lado de campo, né? Cai bem, joga tanto bem pela direita, daí cortando para o meio para chutar a gol com a esquerda, como pela esquerda também fazendo jogada de linha de fundo, concluindo para gol também. Então, eu acho que é um reforço que cabe sim no time do São Paulo, ainda mais quando você tem o Dorival, que é alguém que sabe trabalhar com gente jovem, que gosta de trabalhar com garotos, o conhece já bem, pode aproveitar
o que de melhor o Gabigol pode oferecer. Pode ser bom para os dois, tanto e muito para ele também, que precisa se recolocar como um jogador, como uma realidade, né? Coisa que não aconteceu lá na Europa. E essa característica é uma que o São Paulo precisa, né? O cara de lado, mas que marque. Se você pensar que o São Paulo começou 2017 apostando no Wellington Nem, e o que foi o Wellington Nem? E um cara para fazer os gols que o Prato diz que não faz. Então, se o Prato não é esse central, alguém precisa fazer esses gols. E o Gabriel tem essa questão mesmo de um técnico que trabalhe a cabeça dele, porque ele é um cara de relacionamento difícil. Outro que já disse sim, da lista que o Nicola falou, é o Mano Menezes no Cruzeiro. O Mano diz que topa trabalhar com o Gabriel. E o Cruzeiro precisa de cara. Então, e o Mano nem é muito afeito assim ao centroavantão. Necessidade. Mas, nesse caso, a necessidade dos outros. Quem são os outros? Santos, o Palmeiras com menor interesse. O Cruzeiro, o Palmeiras, o Roger, o Santos sem técnico. Mas é a casa dele, né? Seria um lugar mais simples de adaptação. Flamengo com o Reinaldo Rueda. Flamengo com o Rueda. E uma concorrência enorme pelo lado do campo, mas talvez uma concorrência bem pequena para a função de centroavante. Ele teria de se adaptar a uma nova função. Então, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. Lá na Europa tinha uma história que o Betis também estava interessado. Ele descartou? A imprensa portuguesa noticiou ao longo de toda a semana passada, só que também através de contatos com pessoas próximas, a própria imprensa portuguesa descartava a possibilidade dele ir para a Espanha. Ele quer voltar ao Brasil, ele quer... Ele, mais do que quer, ele precisa jogar, Bruno. Ele fez 184 minutos, eu tenho os números aqui, 184 minutos pela Inter de Milão, 157 no Benfica. 157? Um gol em cada time. A trajetória dele foi constrangedora na Europa. A questão, ele é muito jovem, né? Você falou ontem, 20, 21 anos, uma coisa assim, 21 né? anos. Mas apesar de jovem, ele já se colocou numa situação que ele precisa mesmo para salvar meio carreira. Que ele pode ser, de ambição. Senão vai virar piada. Ainda mais com esse apelido que ele tem. Sim. Se ele não consegue encaixar uma sequência boa, ele vai virar um estilo... Até citei ontem, um estilo Keirson. Surgiu muito bem, depois desmoronou e virou reserva de time. É interessante, porque assim, ele tá num momento para voltar e para dar um passo atrás, para salvar a carreira. Sim, é salvar. Essa que é a verdade. É bem diferente de outras situações. A gente tá falando do Ricardo Goulart. Não, o Gabigol, o Gabriel Barbosa... tem que salvar a carreira dele, profissional. Sim. A ambição que ele já criou quando surgiu no Santos e foi para a Europa. Senão... E só para contar um pouquinho dos bastidores do que ele viveu na Europa. Na Itália, achei que o fato dele ter vivido uma realidade de jogador mimado no Santos fez com que ele não entendesse a nova realidade. Ele achou que ia chegar lá porque custou 29 milhões e meio de euros. Ele custou 2 milhões e meio a menos de euros do que o Gabriel Jesus. Olha só. Tá? Então ele chegou lá, achou que com o nome ele ia jogar. Aí ficou no banco um jogo, ficou no banco outro jogo, começou a reclamar, começou a usar empresário para reclamar também, cavou a própria cova. Foi emprestado para o Benfica, mas aí a culpa não foi dele. Havia até outras alternativas, só que ele acabou indo para o Benfica, onde o Rui Vitória não aprovava a contratação dele. E ele vai para um time emprestado, em que o treinador não dá bola para ele. E aí o Rui Vitória, aí o Gabigol não reclamou, aí o Gabigol, pelo menos de fora, não consegui ver um mau comportamento do Gabigol que justificasse a pouquíssima participação no Campeonato Português. Ele tem espaço para jogar, porque ele é melhor que o Zivkovic. Ele, para mim, é melhor do que o Serve. Tem talvez o mesmo nível do Sálvio. Certamente merecia mais espaço. Ele tinha que ter um papel mais preponderante. Não o colocaram, ele reclamou, ficou de bico fechado, vai ser devolvido com 6 meses de antecedência, ou seja, queimou um pouquinho mais o seu filme no futebol europeu. Acho que a melhor coisa seria voltar para o Brasil, escolher bem um clube, por exemplo, ir para o Palmeiras, para correr o risco de ficar revezando ou não jogando. Acho que seria um grande equívoco da parte dele. Ele tem que ir para o Santos, tem que ir para o São Paulo, tem que ir para clubes em que ele sabe que ele vai jogar. Só que ele precisa entender que ele precisa jogar, né? Não vai jogar só com o nome. Mas aí é aquele que a gente estava falando. Os dois, ele e o Gabriel Jesus foram vendidos praticamente pelo mesmo valor.
E a gente até entendia, e até na discussão que a gente teve no início do programa, lá envolvendo o Vinícius Júnior, a gente entendia que o Gabigol estava mais pronto para ir para a Europa, porque ele tinha mais tempo de profissionalismo. Ele surgiu antes. Mas nós fazemos a ressalva de que a adaptação do Gabigol tendia a ser bem mais complicada que a do Gabriel Jesus. Sim, mas aí é por essa questão da personalidade do cara, de base familiar que um tem e que outro não tem. Então, como isso foi prejudicial ao Gabigol? No Santos, o Gabigol já tinha um histórico complicado de relação. Não, então, professor, já tinha, mas ele tinha um tempo de profissionalismo que era maior que o Gabriel Ele era mais Jesus. rodado. Ele, se não me engano, ele estreou em 2013. Acho que com 16 anos. 16. Mas ele também foi vítima desses holofotes precoces. Eu lembro que ele já era Gabigol sem ter feito o primeiro gol como profissional. Vocês acham que esse nome atrapalhou? Eu acho que complica. É essa coisa da expectativa exagerada. Coloca pressão. Uma pressão. O Gabigol no nome é comparado ao valor do Vinícius Júnior? Mas peraí. Assim. Você acha que pesou mais para ele não jogar na Inter de Milão? Os 29 milhões e meio de euros ou o Gabigol? Lúdica. Não, eu acho que pesou. O valor. Oi? Acho que o valor pesou mais, causou uma pressão ainda maior do que o próprio. Não, eu acho que o que causou o problema dele foi ele se achar o Gabigol. Eu acho que esse que é o problema. Encarnou um personagem aí, né? Isso. E ele tem problemas para jogar na Europa, ele tem problemas de adaptação tática. Ele quer que o time jogue para ele. No Santos mesmo tinha jogo que o Dorival ficava doido, que ele não voltava para marcar. Mas na Itália, né, que tem toda essa questão. Não vinha recompor. Na Itália, eu acho que o que primeiro pegou foi isso. Agora, o apelido não, porque até chamam lá de Gabriel Barbosa, né? Lá não... Mas o irônico é o Gabigol, né? Quando eles querem tratar de maneira irônica. Então, aí ele até ganhou aquele prêmio do pior, né? O prêmio que ninguém quer ganhar. O pior nome, justamente pela expectativa criada. Foi uma expectativa muito grande para nada. Ele não teve nem minutos de jogo, né? Muito pouco. O Jackson está falando que os empresários que são culpados. E aí, como é importante para o jogador também saber dar esse passo, né, Maurício? Entender bem o clube que ele está indo, qual vai ser a condição. Os empresários também tentarem orientar o jogador. Isso é fundamental. Aliás, não é só no futebol, né? Em qualquer lugar, qualquer atividade, você entender a cultura do lugar onde você está chegando. Isso vale para uma empresa também, quando você está chegando. Você não pode chegar com os dois pés na porta, né? Isso aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, quando foi para o Real Madrid. Ele chegou num ponto que nenhum outro treinador brasileiro sonharia chegar. E ele foi comandar em 2005 o Real Madrid galáctico, com aquele investimento com Zidane, com Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Raul, Owen, Gucci e companhia limitada. E chegou, chegou levando todo o seu séquito. E como é que era o principal assistente dele lá? Paulo Campos. Paulo Campos, esse aí. Mas ele levou toda a sua equipe já mudando um pouco, assim, de maneira radical o esquema de treinamento. Como é que você chega num lugar assim? Você chega primeiro tentando entender a cultura que existe ali, e aos poucos, depois que você entende, aos poucos você vai detectando o que você quer mudar e vai implantando. O mesmo vale para as pessoas que você vai levar, né? Você já chega tirando todo mundo que está lá, colocando toda a sua turma. Eu me lembro de uma coisa bacana que eu ouvi o Osório dizer quando chegou a São Paulo e praticar. Ele chegou e ficou um tempo dormindo no CT do São Paulo e não trouxe ninguém. Só depois de um mês e pouco ele trouxe o seu primeiro auxiliar. Quer dizer, pedindo desculpas na entrevista porque não conseguia dar entrevista em português, mas que a contratação tinha sido muito rápida. Quer dizer, é um respeito, é uma humildade. E aí você consegue conquistar o seu espaço. Com o Gabriel, aconteceu a mesma coisa na Inter de Milão. Quer dizer, é uma preparação, mas é que eles são muito novos, né? Daí é preciso dar um desconto também. O Vanderlei já é um treinador consagrado, já tinha trabalhado em vários lugares, poderia ter tido essa percepção. No caso do Gabriel, aí vai muito de quem rodeia esse garoto, né? Que pode aconselhar, mostrar o caminho, né? Trazer um pouco da experiência. Isso vai da família, vai dos amigos, vai do empresário também. Parece no caso do Gabriel isso falhou, coisa que no Gabriel Jesus parece que
funcionou e teve de sobra, né? Isso quando quem rodeia não joga contra. Não estou dizendo Então, que seja o caso do Gabriel Jesus, não mas foi. tem caso de empresário Foi. que fala, não, você é bom. Gabigol, você né? Do Gabigol. Porque Na tem... Inter de Milão foi, no Santos também. No Santos, antes dele conseguir virar titular, já existia uma enorme pressão para que ele fosse titular. Então. E eu não lembro qual era o treinador, falava, não, aqui não joga comigo. Aqui não joga porque o pai pede. Era o problema, acho que era, pode ser. Aqui no pai não adianta pedir porque não vai jogar, não. Eu Talvez acho que fosse foi o com Muricy. Mas com o Muricy, que se não me engano, ele depois virou... Começou depois de um tempo. quando o Muricy quis. Isso, Né? exato.